Muito bem, meus amigos e minhas amigas, aqui do Bíblia Fácil Campinas, é um prazer estar de volta com você para o nosso estudo de número 10. É isso mesmo. Estamos numa caminhada maravilhosa, onde esse estudo, somado aos próximos 4 estudos que vão ainda vir, ou seja, os próximos 5 estudos, a gente então vai encerrar um ciclo maravilhoso de estudos do livro de Apocalipse, que é o livro tema, base dos nossos estudos. Então, até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você seja muito abençoado por esse estudo de hoje, que vai focar em Apocalipse 14. Tá bom? Eu quero que, aonde você esteja aí, vamos fazer uma oração. Deus e Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, teu carinho em nossa vida. Quero te agradecer imensamente pelos estudos que aqui nós já fizemos. Obrigado pela palavra que o Senhor nos comunicou. E hoje, mais uma vez, Pai, que iluminados pelo teu Espírito Santo, a gente compreenda a tua palavra mais uma vez. Que a tua graça e a tua misericórdia, Pai, se faça aqui comigo e também aí nesse lar, nesse lugar onde está sendo visto essa aula. E que, acima de tudo, Pai, a sua palavra seja exaltada e o Senhor fale ao nosso coração. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Bom, quero que você pegue aí sua Bíblia em suas mãos. Eu vou pegar a minha aqui, viu? Dá licença aí, que eu vou pegar a minha Bíblia, porque nós iremos hoje dar uma olhadinha em Apocalipse 14. Vamos dar uma atenção, então, a essa mensagem. Talvez seria importante nós lembrarmos, antes de começar, inclusive, o Apocalipse 14, que nós vamos dar início a uma nova sessão aqui do livro, né? Uma nova visão, inclusive, de João. Seria importante a gente só dizer para vocês que no último estudo, no estudo 09, nós estudamos e vimos uma falsa trindade sendo organizada em nosso mundo, né? O grande último ataque do inimigo não será feito somente pela sua mão e pelos seus enganos. Ele vai buscar aliados aqui nesse mundo. E nós vimos que tanto a besta da terra quanto a besta que surge do mar são poderes vinculados aparentemente ao poder político e religioso de uma época específica do mundo, no futuro, na verdade, onde está se construindo realmente um poder triunfante, ou melhor, um poder poderosíssimo, que a gente sabe que não vai triunfar, mas é um poder poderoso, universal, ele é um poder global que envolve forças terrenas, né, para que haja um grande engano no tempo do fim. E agora, no capítulo 14, nós vemos Deus levantando um povo e uma mensagem também para esse tempo presente, para esse tempo que antecede a derrota dessa trindade falsa e que também que antecede a volta de Jesus. Então, o capítulo 14, nós iniciamos ele com uma pergunta: o que Deus irá fazer em meio a esse contexto de uma falsa trindade pregando um falso evangelho e conduzindo pessoas a um engano terrível, né? Então, vamos ver agora aqui no capítulo 14 as ações de Deus nesse tempo escatológico, nesse tempo que antecede a volta de Jesus, e qual a mensagem que ele quer trazer para nós nesse tempo específico aí que nós vamos ver, tá? Bom, vamos ler então Apocalipse 14. Eu vou ler com você o verso 1, pode ser? Olha só, o texto fala assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Bom, esse texto aqui inicial, então, ele fala desse povo que a Bíblia chama de 144.000, né? Inclusive, esses têm na fronte escrito o nome de Cristo e o nome do seu Pai, Deus o Pai. Nós já passamos esse assunto aqui em outros estudos, e nós vimos especificamente, agora não lembro que esse é o capítulo 7, que fala
sobre esse assunto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É isso mesmo. No capítulo 7, nós temos a primeira menção aqui em Apocalipse sobre um povo dito ser 144 mil, um povo selado por Deus. E de fato, o texto fala que esse é o número de pessoas que estão sendo salvas, selados por Deus. Contudo, se você for em Apocalipse 7, verso 9, esse mesmo número, tido como 144 mil pessoas, né, que são salvos, também são chamados de a grande multidão. Então, olha só, se você for no verso 9, lá fala assim, ó, depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos o quê? De vestes brancas, com palmas nas mãos. O que isso quer dizer, pessoal? Aquele que veste branca, que possui vestes brancas, aquele que são de todas as tribos, nações e povos e línguas, automaticamente é tido como a grande multidão dos salvos. Então, pessoal, só para deixar bem claro para você, esse povo aqui que está sendo selado, sendo salvo, que antecede aqui a pregação das 3 mensagens angélicas, tá? São um povo tido como uma grande multidão, tá? Esse número aqui de 144 mil, ele não é literal, ele é um número simbólico, porque basicamente João ele também reconhece que esse mesmo público de 144 mil também são chamados de a grande multidão, tá? E uma chave de interpretação para nos ajudar aqui é o fato de que João, quando no verso 4 do capítulo 7, fala que ele ouviu um número daqueles que foram selados. Ele ouve. E aí, no verso 9, ele aparece que quando ele vê, quando ele entra na visão, então, ele ouviu 144 mil e depois ele vê, ele fala, na hora que ele vê, ele fala, eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Tudo bem? Então, só para a gente deixar bem claro esse ponto da grande multidão que vai, que vai estar nesse contexto do fim da pregação do Evangelho. Tudo bem? Então, daqui a pouquinho também vou falar com vocês um pouquinho sobre a ideia desse selo que aparece na fronte daqueles que estão salvos, tá? O selo de Deus. Vamos depois tocar nesse assunto aqui para você entender um pouco melhor como se passa essa questão, tá? Vamos então à primeira mensagem que nós temos aqui, a primeira voz, né? Verso 6 e o verso 7 do capítulo 14. Vamos lá. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e o mar e a terra e as fontes das águas. Muito bem. Aqui, eu até preparei para você aqui um PowerPoint que eu queria mostrar para você um pouco da interpretação desse texto aqui, que vai talvez ajudar você nessa caminhada de interpretação, tá bom? Então, veja só. Então, agora, no capítulo 13, o diabo, ele arregimentou um poder terreno, um poder militar, político e também religioso, através das 2 bestas, para fazer a guerra final, né? Lembrando que Apocalipse 12, verso 17, fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Muito bem. Aí agora, no capítulo 14, nós vemos um grupo de pessoas que estão sendo selados, estão sendo salvos pelo Cordeiro, né? Curiosamente, o texto fala que quando João entra em visão no capítulo 14, no verso 1, o texto fala que ele vê um cordeiro em pé sobre o Monte Sião, né? Aqui, Monte Sião se refere a Nova Jerusalém, né? Ou a própria Jerusalém, né? Que basicamente, lá no capítulo 20 e 21, é a cidade dos salvos, né? Então, aqui é uma imagem daqueles que estão sendo salvos por Cristo Jesus. Muito bem. Então, aqui agora vem a mensagem a ser proclamada no tempo do fim. E essa mensagem aqui, ela começa dizendo que ele viu um anjo do céu voando na verdade pelo meio do céu, né? Então vamos ver aqui o cenário da primeira mensagem a ser pregada nesse contexto de batalha espiritual e também que antecede a volta de Jesus. Então a primeira mensagem fala de um mensageiro, ou melhor, de um anjo, e a palavra angelos, ela pode significar anjo ou também mensageiro, tá bom?
E aí, esses mensageiros têm uma mensagem a ser pregada nesse mundo, que é tida como Evangelho Eterno. E essa mensagem é para ser pregada aos que se assentam sobre a terra, os habitantes do mundo. Ok? Curiosamente, nos versos anteriores, ali no verso 3 especificamente, o texto fala que os 144 mil são aqueles que foram comprados da terra, né? E a quem a mensagem é pregada são aqueles que se assentam sobre a terra. E basicamente isso quer dizer que essa imagem daqueles que se assentam sobre a terra são aqueles, na verdade, que ainda não conheceram o evangelho ou não tomaram a sua escolha de decisão em relação à verdade do evangelho, né? E esse evangelho é eterno porque as suas consequências, a sua duração, a sua validade, ela é eterna, o sacrifício de Cristo e as suas consequências, elas terão frutos eternos, tá? Então, a primeira coisa que aparece nessa mensagem basicamente é um povo que está 100% salvo em Cristo pela graça, e esse povo vai comunicar com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com todas as suas riquezas, a mensagem de salvação. A primeira mensagem angélica, na sua primeira parte, ela fala de um povo que se levanta na terra, que prega a toda língua, povo, né, a toda nação, o evangelho eterno, a mensagem de que Cristo, ele é o caminho, a verdade e vida. E esse povo faz isso para aqueles que se assentam sobre a terra, ou seja, aqueles que ainda não foram resgatados da terra, ok? Essa é a primeira parte dessa mensagem. A segunda parte aqui da mensagem, ela na verdade é um apelo, um clamor divino, né? É uma mensagem divina para que cada um daqueles que agora conheceram o evangelho eterno também se rendam completamente à comunhão e à proximidade com Deus e o apego à sua palavra, né? Olha só que interessante. Aqui nós temos 3 verbos no verso 7, né? O texto fala assim, ó, dizendo em grande voz, no verso 7, temei, né? Circula essa palavrinha na sua Bíblia, temei a Deus. Depois circula a palavrinha dai-lhe, né? Ou dar, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai, agora circula a palavrinha adorai, e adorai aquele que fez o céu e o mar e as fontes das águas. Aqui nós temos, na segunda parte da primeira mensagem ao mundo que esses mensageiros vão dar, é o fato de que nós temos aqui 3 verbos, né, que eu vou te mostrar aqui. São 3 verbos que aparecem para aqueles que estão salvos em Cristo, ou para aqueles que também vão escutar o Evangelho e receber a mensagem. E essa segunda parte, essa segunda porção da primeira mensagem, ela fala sobre a nossa comunhão com Deus e o nosso tipo de relacionamento que nós temos que ter com Deus. E olha só que bonito que aparece aqui, eu quero te mostrar em detalhes. A primeira coisa que aparece o texto clama às nações, às línguas, a todas as tribos e povos, para que nós temamos a Deus. E temer a Deus aqui nesse contexto não tem a ver, não tem a ver essencialmente com ter medo, né? Mas temer em sua essência fala sobre uma reverência e respeito a Deus, né? Aqui eu começo a ver nessa mensagem que Deus realmente está chamando um povo para dar atenção àquilo que ele fala, para reverenciá-lo na sua sabedoria, na sua riqueza, na sua salvação, né? E nesse caso aqui, temer a Deus é um símbolo de respeitá-lo, de dar atenção à sua voz, de reconhecer que dele nós temos todas as coisas e sem ele nós não temos nada. O texto ainda fala para nós que nós devemos dar somente a ele a glória. E dar glória a Deus senão, na verdade, também é um símbolo de dependência, reconhecendo que ele é o Criador, ele é o Redentor, não há nenhum outro meio de redenção ou de salvação a não ser por ele, e a nossa única fonte de contentamento, de, 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 de suprimento, né? Nossa fonte de estabilidade, de paz e harmonia depende 100% do nosso Deus. Por isso damos glória somente a Ele. Nada temos de que nos gloriar em nós mesmos, mas senão na cruz do nosso Senhor Jesus. Não é isso que Paulo fala? Nós temos que nos gloriarmos somente em Cristo, por isso Ele é digno de honra e de louvor. E aí, o texto fala que a dar glória a Deus também vem pelo fato de que ele também iniciou o seu julgamento
Então Deus, ele vai automaticamente, nesse contexto da mensagem, da pregação dessas mensagens, iniciar também o seu julgamento. Lembrando que é essencial que Cristo conclua o seu julgamento antes da sua segunda vinda. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nas próximas mensagens, nos próximos estudos, né? Então, ou seja, o contexto da pregação dessa mensagem, na formação dessa trindade falsa, e Cristo e Deus fazendo com que o povo pregue essa mensagem, também é um período também de julgamento, né, onde nós sabemos que Cristo está no santuário celestial, ministrando como nosso intercessor. E nós temos então agora a adoração. Adorai-o, aquele que fez as coisas, né? Adorai o nosso Criador. E aqui a adoração, pessoal, tem a ver com não somente com louvor, com os nossos cultos, mas também com a obediência. Porque o texto fala assim: adorar aquele que fez o céu e o mar, a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, nós adoramos eles porque Deus fez todas as coisas e dele todo pertence a todas as coisas. E adoração nesse contexto aqui, pessoal, automaticamente nós remetemos isso aqui à obediência, no sentido de que nós nós comprovamos a nossa adoração quando nós atendemos às palavras do nosso Deus, né? Quando Deus fala assim, não dar falsos testemunhos, não matarás, não adulterarás, não matarás, em tudo isso nós estamos fazendo o quê? Nós estamos adorando Deus com as nossas ações. Não existe uma adoração verdadeira aonde a fé não esteja conectada com as nossas obras, né? Onde uma falta, essa é uma adoração falha, manca, débil, não é verdade? Então, por isso que amar, se amar é o grande mandamento, né? Amar a Deus e ao próximo em todo o coração, isso, na verdade, tem a ver com algo prático. Nós reconhecemos que Deus nos ama porque Ele também entregou o seu Filho, Ele fez tudo por nós. Então, olha só que lindo isso aqui, pessoal. Apocalipse 14, do verso 6 a 7, apresenta a primeira mensagem angélica. E essa primeira mensagem aqui específica, ela fala de dois pontos altos da experiência do cristão antes da volta de Jesus. A primeira delas tem a ver com uma vez que você conhece o Evangelho, que você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, você é chamado por Ele como um discípulo para testemunhar e pregar dessa mensagem, para que aqueles que se assentam sobre a terra, que ainda não foram comprados da terra, essas pessoas reconheçam em Cristo seu Senhor e Salvador. Esse é o teu chamado, essa é a tua missão, essa é a tua identidade. A tua identidade é: eu sou um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, meu propósito é pregar o Evangelho eterno a toda tribo, nação, língua e povo. Esse é o teu propósito, né? Aqueles que vão experimentar a vida antes da volta de Jesus, os cristãos verdadeiros, são aqueles que testemunham, que pregam, que levam a mensagem àqueles que não conhecem. Segunda coisa, na primeira mensagem angélica, ou essa minha primeira mensagem, o anjo que comunica, ou seja, os mensageiros que comunicam essa mensagem, também são aqueles que temem, que dão glória e adoram a Deus na sua plenitude. São aqueles que reverenciam, são aqueles que respeitam, aqueles que dependem e aqueles que obedecem todos os mandamentos de Deus. Entende aqui o ponto? Veja que Deus quer um povo que comunica algo que eles estão vivendo. A primeira mensagem angélica, ela fala sobre um povo cristão no tempo do fim, que conecta vida pessoal com vida de testemunho, né? A vida na sua casa é a vida lá fora, a vida na sua igreja é a vida no trabalho, a vida no trabalho é na sua casa, a vida no trabalho é aonde você for. Deus, ele está chamando o seu povo para ser coerente em relação àquilo que ele ouve e vê na palavra de Deus e pratica na sua vida prática. Deus está chamando um povo para ser coerente e íntegro em caráter naquilo que você testemunha e naquilo que você vive. E assim, a força do evangelho se multiplica, porque nada pode ser tão poderoso quanto um cristão que tem o evangelho encarnado, né? E só podemos fazer isso quando conectamos aquilo que conhecemos, aquilo que entendemos com a nossa prática de vida. Esse é o primeiro chamado da primeira mensagem angélica, que, inclusive, é uma grande ferramenta e arma contra as forças da trindade falsa que nós já conversamos, né? Isso aqui, de fato, se opõe a essa guerra espiritual. Não depende de um poder humano
não depende de um poder político ou religioso para combater essas forças do mal. Deus chama nós, mensageiros de maneira individual, para combatermos as forças do mal e alcançarmos os corações humanos através do Evangelho eterno. Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e o mar e as fontes das águas. Cristo é o nosso grande Criador. Muito bem. Dito isso para você, vamos agora para a segunda mensagem angélica, né? A segunda mensagem do segundo anjo no contexto da pregação do Evangelho antes da volta de Jesus. Vamos ver o que ela tem para nos revelar. Muito bem. O texto tem uma expressão inicial, né? Vamos ler aqui o texto na íntegra. O texto, verso 8, fala assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Muito bem. A expressão caiu aqui é automaticamente uma expressão de decadência e derrota, né? Mas que decadência e derrota é essa, né? Aqui o texto fala que a decadência e derrota é agora essa aqui é a primeira vez que aparece em Apocalipse a expressão a grande Babilônia, né? Quem foi a grande Babilônia no contexto do antigo Israel? A grande Babilônia no contexto do antigo Israel foi um grande poder político e religioso opressor do povo de Deus, um poder universal, poder global, político e religioso opressor do povo de Deus. Aliás, era esse mesmo poder político e religioso do tempo lá de Daniel, do tempo do cativeiro de Israel, né? Que também promovia a adoração a falsos deuses, promovia inclusive uma espécie de salvação alternativa, na verdade. E aqui seja talvez a grande armadilha da grande Babilônia que aparece no tempo do fim, né? É promover todas as tentativas humanas de prover um caminho de salvação, né? Ninguém em sã consciência vai trocar a salvação em Jesus por algum tipo de outro poder que não conceda algum outro tipo de salvação. Mas como eu disse para você, se existe uma falsa trindade aqui em Apocalipse, também existe um falso evangelho. E um falso evangelho automaticamente vai promover um tipo de falsa salvação, uma falsa adoração, uma falsa obediência e por aí e assim por diante. Então, a grande Babilônia, ela aparece agora aqui no contexto dessa mensagem. Então, a segunda mensagem angélica que esses anjos, que esses mensageiros agora vão comunicar ao mundo, é, na verdade, uma acusação ou uma declaração, uma delação, né, aqui, né, uma acusação do fato de que existe, em nosso tempo, um falso evangelho sendo comunicado ao mundo, né, onde uma pretensa falsa salvação tem sobreposta à salvação unicamente em Jesus Cristo. E a grande Babilônia, no contexto lá do povo de Israel, lá no Antigo Oriente, era também um poder político, né? Não era só um poder religioso, era um poder político e religioso opressor do povo de Deus. E aqui o texto fala, colaborando com Apocalipse 13, né, que nós vimos na semana passada, o texto fala que haverá também o quê? Uma grande Babilônia no tempo em que antecede a volta de Jesus, né? Então, enquanto a primeira mensagem fala de um povo que prega o evangelho verdadeiro, o evangelho eterno, o evangelho autêntico de Cristo, e chama as pessoas a temer, reverenciar, obedecer e adorar a Deus na sua santidade, haverá também um outro tipo de poder político e religioso, ok? Que vai estar testemunhando e pregando de uma falsa salvação, né? E aí, o texto conclui essa mesma ideia para nós, mostrando o fato de que o vinho, o que essa Babilônia oferece, a grande Babilônia que oferece, é o vinho o quê? Da sua prostituição. Gente, no Novo Testamento, o que simboliza o vinho? Você pode me dizer? Lógico, né? O que simboliza o vinho? Cristo fala o quê? Que ele é a própria videira, não é? Né? O que simboliza o vinho na hora que você está tomando a ceia do Senhor? Isso mesmo. O vinho simboliza o próprio Cristo, não é verdade? Esse é o símbolo do vinho. Agora, o texto aqui fala que essa grande Babilônia, que também é um grande poder religioso, com um falso evangelho, automaticamente oferece o quê? Um vinho de prostituição. Ou seja, aqui, essencialmente, é um falso evangelho sendo oferecido a todas as nações. O texto fala, né? Que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Em outras palavras, a grande Babilônia, nesse tempo que antecede a volta de Jesus,
vai operar de tal maneira a levar a todas as nações um ataque à verdade, à palavra de Deus. Então, pessoal, olha só, aqui nós temos que parar um pouquinho para pensar, porque isso vai essa a segunda mensagem, ela introduz um pouco do conteúdo da terceira mensagem que nós vamos ver agora na sequência. Veja, ao passo que um evangelho eterno está sendo pregado, existe uma grande Babilônia dando às nações um vinho prostituído, um vinho de prostituição. Ou seja, um falso evangelho percorre o contexto do mundo político e religioso que nós vivemos. Por isso que aqui, Apocalipse, ele está nos dando uma chave de proteção espiritual para nós. Que a chave principal aqui é o seguinte, a chave que ele está nos dando é que nós temos que nos apegar à palavra de Deus, vermos o que é falso e o que é verdadeiro, olharmos para a palavra de Deus e vermos aonde talvez esteja acontecendo um engano no contexto que nós estamos vivendo. Entende? Porque se existe um poder, inclusive religioso, falsificando a Trindade e falsificando, inclusive, o próprio Evangelho, a pergunta é: que Evangelho estou vivendo? De qual vinho estou bebendo? Né? De qual Evangelho estou me alimentando? Entende aqui o ponto? Percebe que de vez em quando a gente pode sim encontrar. Aliás, Cristo fala muito bem isso lá no Novo Testamento, né? Ele fala que trigo e joio estão onde? Trigo e joio estão convivendo em que lugar? Na mesma igreja, não é isso? O trigo e joio estão onde? O joio não está fora da igreja. O joio está na igreja. Haverá um momento, que nós vamos inclusive ver isso aqui em Apocalipse, ainda em Apocalipse 14, que Deus vai ceifar o seu povo, ele vai colher o seu trigo, não é verdade? E joio será lançado fora. Mas enquanto isso, enquanto não for feita essa colheita, né, essa separação, né, entre trigo e joio, eles vão estar convivendo juntos, né? Então, por isso que eu queria convidar você a que você entendesse que o contexto da salvação final, o contexto da pregação do evangelho final e das decisões finais, elas têm que ser individuais, tá, gente? O evangelho é pregado de maneira coletiva, mas a decisão de salvação é individual. Então, eu convido você a avaliar agora o próximo mensagem, aqui de Apocalipse 9, 14, verso 9 até o 12, para nós termos uma compreensão mais apurada, mais completa, de onde nós estamos pisando aqui nesse contexto final. Porque, aparentemente, nós podemos estar em contextos em que, se nós não estudarmos por nós mesmos a palavra de Deus, nós não pensarmos por nós mesmos e vermos a equação da palavra de Deus em nossa vida, a gente pode estar sendo enganado por pessoas que aparentemente estão pregando um evangelho de salvação. Né? E hoje em dia não é difícil você olhar para o mundo evangélico, para o mundo cristão, e perceber algumas incoerências que têm sido pregadas em alguns púlpitos em relação à palavra de Deus. Muita coisa tem sido desvirtuada, e aquilo que não pertence à palavra de Deus você tem que colocar fora da sua vida. O texto do verso 9, vamos para o verso 9 então, tá, pessoal? Espero que até aqui você tenha compreendido o que está acontecendo aqui nesse recado de Apocalipse para aqueles que vivem no tempo do fim, tá bom? Muito bem. Então, o texto fala aqui sobre o vinho da sua prostituição, automaticamente a queda desse império de engano virá pelo julgamento divino, ok? Depois você lê aí João 3, verso 18 a 21, tá? Esse é um texto que fala sobre a queda desse grande império do mal. Bom, a terceira mensagem, vamos ler, na verdade, vamos ler a terceira mensagem, e aí nós entramos para a interpretação do texto. O texto fala assim, ó: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Muito bem. Deixa eu trazer para você aqui um pouco dessa mensagem. Eu separei para você algumas um PowerPoint aqui especial para a interpretação desse texto. Bom, a primeira coisa é que o texto fala assim, né? Inicialmente, se alguém adora,
e a imagem, no caso da besta, né, ou a própria besta, né, recebe uma marca na sua fronte e na sua mão. E o texto, quando fala se alguém adora, como eu disse para você anteriormente, isso reflete uma responsabilidade individual na crise final, né? Aqui, gente, não existe mentalidade de rebanho, tá? Aqui nós temos um momento na história humana em que cada pessoa é chamada a tomar uma postura em relação àquilo que ela ouve, àquilo que ela vê, àquilo que ela sente diante da palavra de Deus. Dito isso, o texto fala que alguns irão adorar a besta e sua imagem. Veja que no contexto religioso, né, alguns adoram essa imagem, essa besta. E aqui o texto fala sobre obediência às exigências e enganos deste poder. O texto também fala sobre a marca na fronte ou na mão, que é um sinal de pertencimento e propriedade. Já vou entrar nesse assunto com mais clareza. E o texto fala de um juízo para os adoradores de besta, que é chamado de tormento com fogo e enxofre. Bom, deixa eu te dizer uma coisa para você. Eu vou entrar no futuro e nos próximos estudos com mais intensidade. Eu vou entrar nesse tema do tormento com fogo e enxofre. Como é que acontece o juízo de Deus no tempo do fim? Mas, para sua curiosidade, deixa eu apenas dar uma pista para você da interpretação da ideia do juízo, né, da besta, da terra e dos adoradores, do tormento com fogo e enxofre, tá? A fumaça do tormento do fogo sobe então pelos séculos dos séculos. Muito bem. E aí nós temos duas maneiras de interpretar essa expressão séculos dos séculos. A primeira é com o pensamento grego, aonde séculos dos séculos tem conotação de eternidade ou tempo sem fim. Contudo, no pensamento hebraico, a expressão séculos dos séculos, ela tem a prerrogativa de ser um tempo necessário para o cumprimento do propósito de Deus. Ou seja, nós vemos que Cristo irá reinar pelos séculos dos séculos. Então, quanto tempo é necessário para cumprir esse propósito? Um tempo sem fim. Agora, para que aqueles que não forem salvos, quanto tempo vai demorar os séculos dos séculos para essas pessoas? Bom, o tempo que durar a morte deles. Entende que o ponto? Por isso que fogo e enxofre, ainda em Apocalipse 19, verso 20, é dito que essa expressão é dita sendo um lago, o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, verso 20. E ainda em Apocalipse 20, verso 14, a expressão lago de fogo se refere à segunda morte, ok? A primeira morte acontece antes da vinda de Jesus e a segunda morte acontece depois do milênio, na terceira vinda de Jesus a este mundo aqui. Sobre esse tema aqui, pessoal, eu vou entrar nele com mais clareza, com mais textos e mais substância, né? Nos próximos estudos, tá? Eu volto nele com certeza porque ele é muito importante para a nossa compreensão da escatologia de Apocalipse, tá bom? Mas eu volto aí nesse texto para você, pode ter certeza. Muito bem. Dito isso, vamos então a um assunto que ele é marcante aqui em Apocalipse, verso 10, especificamente, né? Na verdade, verso 9, né? O texto então fala da marca na fronte ou sobre a mão, que é um sinal de pertencimento e propriedade. Esse sinal aqui, pessoal, ele já apareceu no texto de Apocalipse um pouco de tempo antes, tá? Então, por exemplo, se você voltar ali em Apocalipse 7, vamos lá, vamos ler aqui comigo. Apocalipse 7, verso 3, ele fala sobre o selamento, né? O selo agora de Deus, né? Então, a marca na fronte e na mão, que aparece aqui para a besta, ela está em oposição ao selo de Deus. Olha só que interessante que aparece aqui, ó. No verso 7, capítulo 7, verso 3, fala assim: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Muito bem. Ainda no 14, verso 1, o texto fala assim: Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Tá? Então, a ideia de um selo, né, na mão ou na fronte, ela também aparece para aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Tá? E a marca, não agora, selo e marca que aparecem também na mesma ideia, a marca na fronte ou sobre a mão, ela é um sinal de pertencimento e propriedade daqueles que adoram a falsa trindade juntamente com a sua besta, né, com o seu falso profeta. Muito bem. Automaticamente, pessoal, uma das interpretações também e conexões que nós fazemos aqui é o fato de que a ideia de uma marca na fronte ou na mão, ela simboliza o fato de que a mão
ela simboliza nossas ações, e a fronte simboliza o lugar onde nós tomamos nossas decisões para que a nossa mão faça as suas ações, certo? Então, basicamente, a fronte e a mão, elas simbolizam algo muito parecido com o que o Espírito Santo faz conosco, né? Em João 16, verso 8, lá fala assim, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, aqueles que recebem a marca na fronte ou na mão, a marca da besta na fronte e na mão, em outras palavras, eles estão possuindo um outro tipo de guia, né, espiritual na sua vida, que não é de fato o Espírito Santo. Ou seja, a ideia dessa besta aqui, que conduz a marca na fronte e na mão, é, em outras palavras, uma falsificação do papel do Espírito Santo na vida dos cristãos, ok? Na vida daqueles que estão selados em Cristo. Por isso que a ideia da marca na fronte e na mão simbolizam aqueles que estão sendo guiados, né, em pensamentos e em ações pela trindade falsa. E a marca da besta também aparece em Apocalipse 13, no verso 15 a 17, tá? Essa aqui é uma outra aparição da marca da besta. O texto fala assim, ó, verso 15: "E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome." Tá? Então, aqui é uma outra aparição que nós vemos aqui da marca da besta, sendo que é um sinal que tem domínio sobre o quê? Sobre aquilo que nós escolhemos, né? Ou compramos e vendemos, que envolve basicamente a vida, tá? Agora, pessoal, é o seguinte, então, para você entender aqui o ponto, é que uma vez, olha só, uma vez que o selo, a marca da besta, ela domina as ações e pensamentos, né, na mão e na fronte dos seguidores de Deus, nós temos em contrapartida também o selo de Deus, né? E aí nós temos que o selo de Deus ou o sinal de Deus entre seus filhos é uma coisa que já é recorrente também no Antigo Testamento. E eu queria mostrar para você como que a ideia do selo de Deus, ela se passa também no contexto do Antigo Testamento e tem aplicação para nós agora aqui na interpretação de Apocalipse, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui, isso aqui é bem interessante, eu acho que você vai ver a profundidade do que nós estamos falando aqui. Bom, como você viu, nós vemos que também há o selo de Deus, que é feito colocado na testa, isso aparece em Apocalipse 7, 3 e 14, 1. Ainda, o texto mais conhecido ou mais clássico, que tem conexão direta com Apocalipse aqui, 14, 9 e 12, é o texto de Deuteronômio 6 e 4. Vamos ler aqui? O texto fala assim, ó: "Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as darás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos." Esse aqui é o famoso Shema, né? Onde é um chamado ao povo de Israel para que eles caminhem com o Senhor. E curiosamente aqui a palavra do Senhor, né? As palavras, os ensinos, os mandamentos de Deus, eles têm essa expressão aqui que são atados como um sinal, né? Ou como marca, ou como como um sinal, na verdade, né? Na tua mão e também frontais entre os teus olhos. Então, a expressão, né? A ideia de ter os ensinos de Deus, né? Os mandamentos de Deus na fronte e nas mãos, ela já é recorrente no contexto do Antigo Testamento. E, curiosamente, a ideia de um sinal, ainda nos profetas do Antigo Testamento, ela aparece também em outros contextos. Por exemplo, aqui, ó, o texto fala, Êxodo 31, versos 13, 16 e 17, fala assim: "Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica.
Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas congregações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Curiosamente, aqui o sábado também é tido como um sinal entre o povo de Israel e uma aliança perpétua entre Deus e Israel, também selada pelo sábado, né? E aqui o texto fala automaticamente que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º descansou e restaurou-se. É interessante pensar, né, que quando no 4º mandamento dos 10 mandamentos, você vê que a razão pela qual nós guardamos o sábado ali, o texto fala em Êxodo 20, que guardamos o sábado porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que neles há, remetendo então à criação, tá? E na primeira mensagem angélica nós vemos inclusive a expressão, né, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É interessante ver a conexão textual dessas passagens da Bíblia. Veja em Ezequiel 20:12, fala assim: E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ainda no verso 20 fala assim: E santifiquei os meus sábados, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que esses são textos que falam sobre uma ideia de um selo, de uma marca ou de um sinal, em que Deus ele também sela o seu povo, ele mostra ao seu povo uma referência espiritual ao sábado, sendo que esse é um dos mandamentos de Deus, né? Nós temos 10 mandamentos, nós temos mandamentos que falam sobre adoração ao único Deus, a falsas imagens, e adoração somente ao único Deus. Nós temos mandamentos que falam sobre não adulterarás, não honrar pai e mãe, não furtarás, todos os mandamentos que têm conexão com o próximo. E o 4º mandamento é o mandamento do sábado. E curiosamente, pessoal, esse é um dos mandamentos que, no contexto da caminhada cristã, ele é um mandamento muito controverso. Aliás, boa parte da cristandade não guarda o sábado, o 7º dia da semana, assim como na criação foi guardado, assim como o próprio Cristo disse que ele é também o Senhor do sábado. E aí nós temos ainda aqui em Apocalipse essa mesma imagem, a mesma ideia de que todos os mandamentos de Deus serão guardados, serão levados em consideração e serão colocados em prática pelos seus servos também no tempo do fim. Não à toa, o verso 12 do capítulo da terceira mensagem angélica fala o seguinte: Aqui está a perseverança dos santos, os que fazem o quê? Verso 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, os mandamentos de Deus aqui nesse contexto, eles aparecem como uma forma do quê? Como uma forma de adoração, de reverência, de respeito e dependência de Deus, adorando Ele. Obviamente, a adoração a Deus é todos os dias, não é verdade? A gente adora a Deus em todos os dias. A adoração é contínua. Contudo, o texto fala que aqueles que perseverarem até o fim são aqueles que também guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, eu queria dizer uma coisa para você. Nós iremos ainda mais para frente falar um pouquinho melhor sobre o mandamento do sábado, porque aqui nós não temos tempo para discorrer totalmente sobre ele, entende? Porque são muitos pontos em que já têm sido levantados em relação ao observância desse dia. Contudo, eu deixo até uma pergunta para você refletir. Nós, como cristãos, damos um ok para os 9 mandamentos da lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, que inclusive foi escrito pelo próprio dedo de Deus, né? E não por seres humanos, mas Deus escreve com o seu próprio dedo lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. Nós concordamos com 9 dos 10 mandamentos, né? Mas para muitos, o 4º mandamento é um mandamento que não tem mais validade, né? É um mandamento que não tem mais vigência em nosso tempo. Mas eu convido você a pesquisar qual é a razão pela qual você guarda um outro dia, ou descansa outro dia, ou santifica um outro dia diante da sua caminhada espiritual. Será que o sábado tem uma relevância para nós hoje? Será que o sábado ele pode ser um dia que realmente não foi esquecido por Jesus nem por Deus na sua caminhada? E afinal de contas, quando aqui em Apocalipse 12 o texto fala que a perseverança dos santos, elas são daqueles que guardam os mandamentos de Deus, isso quer dizer o quê? Quais mandamentos são esses aqui
que Apocalipse 12 está falando? Bom, eu estou colocando isso para você, sabe por quê, pessoal? Porque eu disse para você nesses versos aqui que haverá no tempo do fim um falso evangelho, uma falsa pregação de uma falsa mensagem pretensamente sendo dita como a pregação de Jesus. E pode ser que talvez o sábado seja um mandamento esquecido, que Deus ainda tem levado ao seu povo para que eles obedeçam a Ele, inclusive nesse dia especificamente, tá? Então, eu prometo para você que nós iremos fazer um estudo sobre esse assunto de maneira específica em relação ao sábado, que é um mandamento esquecido, ou, no mínimo, um mandamento controverso. E nós iremos trabalhar nele, não sendo o centro dos nossos estudos aqui, mas eu estou tocando aqui num ponto controverso, porque aparentemente os mandamentos de Deus que nós vemos aqui são todos os mandamentos, não apenas as 10 tábuas, mas também todos os mandamentos que provêm também das leis de Deus, que não foram assim, as leis cerimoniais que não foram abolidas com a morte de Jesus na cruz, ok? Então, eu convido você a pensar sobre isso. Vamos trocar mais ideias sobre esse assunto e vamos continuar crescendo pela graça de Deus. Eu quero orar com você para pedir a bênção de Deus na sua vida. Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado sobre nós. Abençoe nossa caminhada contigo, nossa jornada espiritual. Nos dê, Senhor Deus, a tua paz, caminhe com a gente. E acima de tudo, Deus, que a sua palavra fale conosco. Que a sua palavra fale em nosso coração. E que o Senhor venha conduzir todo o nosso pensamento para, primeiramente, Pai, para temer ao Senhor com reverência e respeito, para dar ao Senhor a glória e assim dependermos do Senhor, e para adorá-lo, Deus, e assim obedecermos todos os seus mandamentos. Abençoe, Pai, nossa caminhada contigo. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Espero que você tenha gostado desse estudo, nos acompanhe. Nós temos agora por frente mais 4 estudos, iremos então assim encerrar nossa jornada espiritual aqui em Apocalipse. Deus te abençoe, um forte abraço e a gente se encontra numa próxima.